Solar Group apresenta. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens à volta do mundo. E nós a tornamos realidade. Mas o que foi preciso para isso? Os nossos sonhos tornaram-se os nossos objetivos. As nossas concepções tornaram-se os nossos planos. As nossas ideias estão a transformar-se num roteiro e numa tecnologia de produção. O nosso cronograma está preenchido para os próximos anos. Desenvolvimento e construção. Componentes e materiais. Fabricação de modelos e realização de testes. Do sonho caminhamos e assim para o resultado. Percorre este caminho connosco. Solar Group apresenta o projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor forma de prever o futuro, criá-lo juntos consigo. Amigos, olá a todos. Vocês estão novamente no projeto A Dirigíveis de Nova Geração. Com vocês, como sempre, Fyodor Konstantinov e eu, Gennady Babanin. Temos mais um webinar quinzenal. Estou feliz em dar as boas-vindas a todos. Vamos, como sempre, fazer um pequeno teste de áudio. Escrevam nos comentários se conseguem nos ver, se o som está bom. Reajam. Já podem começar a escrever comentários. Após a parte principal, vamos passar pelas perguntas e responder às dúvidas. Acho que está tudo certo com a conexão e o vídeo, então acho que podemos começar. Fedor, olá de novo. Olá, Gennady. Vamos começar com o mais interessante. Recentemente, tivemos outro teste de voo do dirigível ANOVA 01. Há algo para compartilhar, para contar aos nossos telespectadores sobre como foram os testes? Sim, claro. Os testes ainda não foram concluídos totalmente, mas tudo funcionou normalmente. Não tivemos tempo de testar o posto do piloto remoto, mas conseguimos testar o sistema de execução das missões de voo. Ou seja, é o piloto automático completo que teremos no final. Começamos esse programa antes porque com o piloto remoto está tudo claro, ele funciona. Teve uma pergunta. Você estava presente nos testes. Viu que houve um pequeno problema no código quando as câmeras foram ligadas, certo? Alguns sistemas estavam com um pequeno atraso. Já corrigimos isso. O posto do piloto remoto está funcionando. Só ainda não tivemos coragem de voar direto do escritório. Estando no campo, ele dá ao dirigível uma tarefa. Por exemplo, um vetor de direção, ele voa sozinho, se controla. Isso já foi testado. E isso é um grande passo para a criação de um veículo não tripulado. Bom, prevendo um pouco o futuro, é bem provável que todos os sistemas autônomos estejam funcionando normalmente. Só precisamos finalizar esses testes de voo, enquanto a nave Nova 01 já está no escritório e desmontada. Então, a que se deve? Por que desmontamos e trouxemos ela para cá, se os testes não terminaram? Tínhamos um acordo pré-estabelecido com o dono do hangar no aeródromo Novenki para um período de 1 mês de trabalho. Depois desse mês, o hangar seria ocupado por outros aviões. Isso já era do nosso pleno conhecimento. Planejávamos conseguir testar tudo nesse mês, mas fomos prejudicados pelo tempo e também pela grande quantidade de trabalho que tínhamos com o dirigível principal, o Nova 2. Então, saímos de lá, de Novenki. O dirigível foi desmontado, naturalmente, e liberamos o hélio. Agora estamos considerando algum outro local adicional para continuar os testes? Sim, claro. Acho que na próxima semana retomaremos os testes de voo. Há mais 2 aeródromos com hangares adequados prontos para nos receber. Ainda não decidimos. Sim, neste fim de semana vamos ao 2º aeródromo. Com o primeiro está certo, definido. O hangar está disponível,
temos a autorização do aeródromo, da administração, está claro resolvido. Agora, neste fim de semana, vamos ver a segunda opção e escolheremos a que for melhor. E aí, a partir da próxima semana, acho que vamos nos reunir e continuar voando. Ótimo. Sobre o Nova 01, acho que por enquanto é só. Agora, sobre o Nova 2, eu sei que já está sendo feito um grande trabalho. Já temos até novidades para contar. Estou pensando aqui, será que já falamos tudo sobre o Nova 01? Na verdade, ainda não. Tem aquele mecanismo de fixação pelo ponto de amarração inferior, que a gente também não conseguiu testar ainda. Sim, porque primeiro é preciso trabalhar o sistema do piloto automático, e só depois, em modo automático, acoplar nesse ponto de amarração. Tudo isso também vai fazer parte do programa de testes, mas já em outro aeródromo. E sobre o Nova 01, pelo que entendi, a gente não testou o acesso remoto. Mas lá no local a equipe estava presente e testaram um sistema de pilotagem não tripulada, ou seja, davam a ele algumas tarefas de voo, com as quais ele, de fato, lidava. Sim, do escritório tudo funciona. Temos aqui o computador de bordo. Quando ele estava em Noventi, eu mandava o comando daqui e tudo chegava lá. Todos os dados são enviados em pacotes. Todos os dispositivos atuadores funcionam conforme esses comandos. Está tudo certo. Só a experiência conta. Nas primeiras vezes, dava medo de soltá-lo das cordas. A próxima etapa é transferir o controle não para as pessoas que estão no campo, mas para aquelas que estão a centenas de quilômetros de distância. Mas eu acho que agora estamos fazendo isso do jeito certo. Primeiro, afastamos o piloto remoto e agora vamos treinar o piloto automático no campo. Só depois é que vamos testar o piloto remoto. Porque se ele cometer algum erro, temos um sistema em que o piloto automático verifica tudo, qualquer ação do piloto remoto. Então, primeiro vamos finalizar isso, depois vamos experimentar com o piloto remoto. Sim, eu também acho que vai dar tudo certo. E sobre esse papel do piloto remoto, se formos fazer uma transição suave para o Nova 2, sim, parece que já terminamos o projeto. Bem, parece que sim, porque tudo está sempre mudando, se ajustando, afinal é desenvolvimento. Os sistemas BREO é todo o complexo de bordo. Basicamente, cada botão, cada indicador, cada sinalzinho, o que deve aparecer nos monitores, o que deve ser duplicado por instrumentos separados. Quais controles estarão no Nova 2, onde e como eles serão posicionados. E agora estamos começando a reconfigurar esse posto de piloto remoto especificamente para o Nova 2. Para o Nova 01 ele é suficiente, mas para o Nova 2 definitivamente não é, naturalmente. Algum de vocês já esteve em simuladores? Por exemplo, há simuladores aqui em Moscou, onde você pode entrar, sentar uma cabine separada, e lá tem um simulador de um avião, como um Boeing. E o local remoto do piloto do dirigível será parecido. Imitará a cabine, como se estivesse sentado no dirigível, com os botões certos. Bom, vocês podem olhar na internet. Chineses controlam equipamentos de mineração remotamente, estando em outras províncias. E lá, como o local deles é equipado, tem muita coisa. E o mais legal é que o mesmo piloto pode alternar entre diferentes máquinas e controlar vários aparelhos ou equipamentos ao mesmo tempo. Pois é, século XXI, 4G, 5G. O principal é ter uma internet estável. Sim, mas caso a conexão estável seja perdida, existe um piloto automático de bordo, e a capacidade do computador de bordo junto com os algoritmos é mais do que suficiente para evitar qualquer problema. Por isso, o piloto automático ainda é o principal, e o piloto remoto fica em segundo plano, porque no nosso país acontecem milagres com a conexão. E isso se aplica ao Nova 2, pois o local do piloto remoto está sendo projetado em paralelo com a cabine dos pilotos. Nesse sentido, em relação à gôndola do Nova 2, ainda há muito trabalho pela frente.
Felizmente, tudo está sendo feito, tudo está avançando, o esquema estrutural e de força já foi concluído e o detalhamento das peças começou. Muitas soluções são bem interessantes. Por exemplo, chegamos ao tanque de lastro. Existem essas estruturas tipo caixão. O piso será do tipo caixão e dentro dele ficará o tanque de lastro. Tudo isso já está projetado. Depois, ele é unido. Esse caixão é integrado ao quadro estrutural principal. Há muitos detalhes nessas transições. Por exemplo, escolhemos a tecnologia, ou seja, finalizamos o projeto técnico e escolhemos a tecnologia, digamos. Escolhemos as estruturas, de que material serão feitas, como serão produzidas. No jargão local, isso é chamado de Gnutkey rebitagem. Naturalmente, é o método mais rápido que podemos usar. Nós simplesmente precisamos lançar o Nova 2 no modo de laboratório voador para testar todos os sistemas, motor, sistema de combustível, todo o complexo de navegação aérea que faz parte do sistema de controle. Não é estritamente necessário fazer uma gôndola completa e totalmente equipada para transportar apenas 6 passageiros. Basta, digamos assim, fazer um laboratório voador, um verdadeiro laboratório que possa voar. Me perdi no pensamento. Há muitas tarefas nessa gôndola. Começo a carregá-las. Escolhemos, por isso precisamos fazer rápido. Escolhemos os Gnutkey rebites. Tudo pode ser feito rápido e claro, cortar chapas a laser, dobrar na máquina. Temos a tecnologia, um projetista cuida disso. Ele conhece a terminologia. Lá, ela leva o nome de um desenvolvedor, quando já se prevêem os furos para os rebites dos Gnutkey. Tudo é feito de forma precisa, dobra-se, é possível fazer o perfil e montar a estrutura de suporte, e depois furar. Existe uma tecnologia em que, com os furos já prontos, tudo se encaixa, os furos se alinham e você pode rebitar tranquilamente. Escolhemos essa opção por ser a mais rápida. Ela é mais do que suficiente para um laboratório voador. No futuro, ela será convertida para 5 lugares mais um piloto. Já até começamos a comprar o material. Enfim, a estrutura e a tecnologia foram escolhidas, a estrutura está sendo criada. A produção de metal já está pronta, o Ruslan já está aguardando os desenhos técnicos. Aqui estão os primeiros modelos 3D que já começaram a ser produzidos. Percebi isso pelo andamento das compras, pois começamos a adquirir materiais e ferramentas adicionais, o que indicava claramente o progresso da produção. O objetivo para o outono é que tudo isso já esteja integrado com a carcaça, e é bem provável que no inverno a gente coloque no ar, como planejado. Bom, pelo menos esses são os planos. Sim. É este o laboratório onde ficará exatamente a cabine do piloto? É aqui que tudo será testado. Um laboratório voador? Espero que é no céu. E o local de onde vamos decolar ainda não foi definido. Temos até o outono para decidir. Precisamos de um grande hangar, com 50 metros de comprimento e grandes portões, 12 metros de altura. A busca ainda continua? Está sendo conduzida ativamente, eu diria. E quanto à gôndola Nova 2, especificamente ao modelo? Anunciamos que trabalhamos. Bem, nós criamos um modelo ergonômico em escala. Você passa por ele no escritório, vê tudo isso. Postar. Espero que ainda não tenhamos postado. Mostrar também não mostramos, porque na cabeça das pessoas pode parecer, sabe como é. Por exemplo, em exposições colocam carros conceito, que já parecem um carro de verdade. Nós com certeza vamos fazer um modelo assim. Mas esse não é assim, é apenas um modelo técnico, que mostra as dimensões e o espaço interno aproximado. Se quiser, pode fotografar, postar. Sim, na verdade estamos trabalhando ativamente nisso. O pessoal está se esforçando nessa direção. Só queríamos deixá-lo mais ou menos apresentável. Sim, isso é impossível.
É só uma estrutura externa feita de compensado, como chamam, com aquelas mesmas cadeiras de compensado dentro, que a gente movia. Medimos as portas. Ela está posicionada exatamente na mesma altura do chão em que a gôndola real ficará no seu trem de pouso. Entramos nela, saímos, filmamos, enquadramos, observamos como era. Ou seja, analisamos a postura que a pessoa adota ao entrar, como ela se posiciona para sentar e como se posiciona para sair. Os vãos das portas foram criados e projetados de forma que tudo fosse ergonômico. Em helicópteros pequenos, por exemplo, as dimensões são muito reduzidas, poltronas minúsculas, portas minúsculas. Os pilotos têm altura, peso e comprimento de pernas máximos permitidos para embarcar no helicóptero. Felizmente, com os dirigíveis, podemos torná-los espaçosos. Mesmo sendo um dirigível pequeno, não dá para se mexer muito lá dentro, mas, como você viu, estamos nos esforçando para o máximo de espaço e conforto. Conseguimos colocar 2 sofás pequenos lá dentro, e no mínimo, os passageiros vão ficar confortáveis. Sim, vocês viram nos modelos 3D que ela é projetada para 6 passageiros, com 2 assentos confortáveis de cada lado na parte traseira. Transformamos os assentos em sofás de verdade, incrivelmente confortáveis. Todo mundo achou que assim ficou significativamente melhor. Antes, planejávamos que seria uma porta grande e larga, por onde todos entraríamos na gôndola, tanto os passageiros quanto o piloto passando entre as fileiras. Mas percebemos que, com essa altura do teto, o Gennady, por exemplo, passa com facilidade, mas o Vitaly, nosso projetista, nem com muito esforço e sabão conseguiria passar. Por isso, fizemos portas separadas para os pilotos. Lá, o embarque será como em um carro. Você abre a porta, senta no seu lugar, fecha a porta. Os passageiros têm uma porta separada, e assim surgiu a possibilidade de colocar um sofá, já que o corredor entre os assentos não é mais necessário. É isso aí. E foi justamente durante essas simulações de embarque e desembarque que nós testamos todos esses importantes aspectos do posicionamento dos painéis de instrumentos, do manche e também do sistema de controle. Sim, e não só isso. Você viu que também temos um modelo fresado de espuma do motor. Instalamos o motor no compartimento do motor e também simulamos. O acesso a ele. Exatamente, as velas estão posicionadas dos dois lados. Ou seja, olhando para a nacelle, na frente. Para as traseiras, você pode fazer um capô para alcançá-las, acessar todos os componentes e agregados necessários. Mas para as velas ao lado da nacelle, o acesso era difícil. Propulsores anelares atrapalhavam, assim como a lombarina principal, que também serve como parede corta-fogo, impedindo o alcance dessas velas. Não queríamos de jeito nenhum deixar que os mecânicos e técnicos entrassem na cabine para fazerem algo perto do motor a partir de dentro, mas não conseguimos evitar isso. E, no final das contas, haverá mesmo uma janela técnica especial na parede corta-fogo. Mas é justamente para esses momentos que esses modelos são criados. Agora já está tudo resolvido, tudo entendido, e estamos na fase ativa de criação da própria estrutura. Ótimo. Estão trabalhando em mais algum modelo de dirigível no momento? Sim, estamos. Em um dirigível com uma eficiência aerodinâmica significativamente aumentada. Um dirigível híbrido, sim, com alto grau de hibridização, o que o torna muito mais eficiente. Agora, pelo que parece, o projeto dele já foi concluído e começou a fase de produção, de forma bastante ativa, então nos próximos meses vamos vê-lo em ação. Ele será um pouco maior em tamanho do que o dirigível Nova 01. Ele já não terá mais o formato clássico. Veja só, ficou bom. E ficou bom não porque os designers quiseram assim, mas porque os aerodinamicistas contribuíram para isso. Ele tem uma qualidade muito boa. De fato, existe um certo coeficiente que é fundamental e que precisa ser considerado para a análise. Vou tentar formular. Em geral,
O dirigível carrega parte do peso pela aerostática e parte pela aerodinâmica. E a relação entre o peso da carga útil sustentada pela aerodinâmica e o peso da própria estrutura de força é chamada de qualidade. E essa qualidade foi alcançada. Ela é medida em números 1, 2, 3, 4, 5, até 20, digamos, para o avião mais avançado. Posso estar enganado, mas os dirigíveis tinham um limite teórico, e nós conseguimos superar esse limite teórico em termos de qualidade. Ele terá 4 hélices principais. O Nova 2 tem apenas 2 hélices basculantes. Lá serão 4 hélices, mais 2 hélices de cruzeiro na cauda. No geral, está se tornando um projeto muito interessante. Quando compramos absolutamente tudo o que era necessário, por exemplo, para o sistema de controle do Nova 01, para o motor e para outras coisas essenciais, compramos tudo em triplicado. Então, já temos cerca de 80% de toda a eletrônica, os computadores, os motores e os cabos necessários para o projeto. Agora está em andamento a produção da carcaça. Paralelamente à produção da carcaça, começa a fabricação dos elementos de força. No Nova 2 era uma gôndola, digamos, o estabilizador traseiro. Aqui não haverá essa gôndola. Aqui haverá 2 motogondolas nas laterais, baixas, estreitas e compridas, e uma gôndola frontal para carga útil. Ela fica bem na frente, com um design muito ergonômico. Estamos colocando as estruturas em produção, comprando, claro, tudo o que ainda falta, e no próximo verão esperamos finalmente já voar com ele. Nesse sentido, você está trabalhando ativamente justamente com Dmitry Sergeyevich Kel? Sim, esse é um projeto totalmente dele. Lembro que temos o Vadim Vassilievich Zubikevich, que é o principal projetista dos dirigíveis Nova 2, de formato clássico, e Nova 8. Mas Dmitry Sergeyevich Kel é a favor de dirigíveis híbridos. Ele projetou muitos deles em vida para diversas encomendas e já deu origem a essa fórmula ideal. É hora de colocar a mão na massa. Sim, finalmente. Excelente. Fizemos algumas melhorias no próprio escritório. Eu sei, temos um novo pequeno laboratório no departamento de produção. Shamil me mostrou. Eles compraram uma nova impressora 3D lá. Suas informações estão um pouco incorretas. Mudamos a impressora 3D do nosso antigo laboratório. Sim, quase metade do equipamento científico. Em que ele é diferente das impressoras 3D que já temos? Na tecnologia de criação do próprio modelo, do próprio produto. Aqui, o filamento é derretido e depositado camada por camada. É uma tecnologia excelente para o seu propósito. Aquela impressora é de fotopolímero, um tipo de tecnologia de impressão 3D que cria o objeto a partir de uma resina líquida, utilizando luz ultravioleta de baixo para cima através de uma matriz, alcançando uma precisão verdadeiramente incrível que pode ser reproduzida com alta fidelidade e consistência. Enfim, eles fazem coisas interessantes lá. Agora, nessa impressora, estão produzindo uma peça para fundição usando uma resina especial que pode ser queimada. De novo, provavelmente não aparecem no quadro. Se aparecerem, são coisas assim. Isso já é parte do que exatamente? Do sistema de propulsão para o dirigível Nova 8. Sim, também já estamos finalizando o projeto dela. Estamos passando para a elaboração da documentação técnica e o envio para a produção. Sei que o Ruslan já comprou muitos materiais resistentes ao calor para essa peça. Já naquela máquina de borracha que adquirimos para este projeto, ele já está cortando as peças brutas e começaram a fabricar as peças desse sistema de propulsão nas fresadoras de 5 eixos. Sim, então já colocamos em produção. A impressora 3D é justamente para as peças críticas, que são feitas por fundição.
É claro que depois elas passam obrigatoriamente por um pós-processamento mecânico, mas o formato é muito complexo. É bem provável que as primeiras formas dessas peças sejam totalmente usinadas em uma máquina de 5 eixos a partir de um bloco sólido. Mas para a transição para a produção em série, existe uma tecnologia especial de fundição. Primeiro, imprime-se essa forma, que é repetidamente mergulhada em uma solução cerâmica líquida, que seca camada por camada. Assim, obtém-se uma matriz cerâmica sólida e resistente na qual depois se despeja o metal fundido, e ela queima completamente toda essa resina original, deixando apenas a forma final. Vamos dominar esse processo. Enquanto isso, nas máquinas de 5 eixos, já vamos usinar, montar, colocar para funcionar e ver como fica. E é justamente para esse tipo de peça que é necessária uma impressão ainda mais precisa desses protótipos. Sim, claro. E agora também temos um laboratório que permite fazer isso. Fedor, me diz, apareceram novos membros na equipe recentemente, talvez jovens e promissores? Aonde você quer chegar com isso? Estou falando daquele estagiário que entrou há pouco tempo na equipe, não é mesmo? Ah, vocês trouxeram a novidade para a gente lá de São Petersburgo. Como é que isso aconteceu, afinal? Mandaram uma mensagem. Foi a professora quem escreveu. Pelo que entendi, os alunos vão fora do horário das aulas para uma determinada organização, onde são direcionados para uma futura especialidade. E eles mesmos escolhem a especialidade. E aconteceu que esse aluno, Mikhail, escolheu por conta própria a aerostática. Ele começou um projeto para criar um aparelhinho pequeno, bem simples, e dentro desses cursos está prevista uma prática profissional. Sim, ele mesmo encontrou o nosso projeto, a nossa empresa, e disse: quero fazer a prática profissional com eles. E agora já faz uma semana que ele está aqui, aprendendo o básico. Passamos com ele, vimos o que exatamente lhe interessava. Ele olhou tudo e disse: o que me interessa é a radioeletrônica. Tenho muitas tarefas relacionadas a isso. Impressão 3D também interessa. Agora ele terminou de aprender o básico da radiotécnica. O Demis o ensinou a criar dispositivos especiais que funcionam à distância, executando funções específicas de que ele precisava. E a partir da próxima semana ele vai começar a trabalhar com impressão. Diz que quer aprender o processo de modelagem para impressão. É claro que qualquer pessoa que trabalha com engenharia precisa fabricar peças. Para isso, a impressora é muito conveniente. Você é o mais autônomo possível. Projeta sozinho, manda imprimir sozinho, faz o acabamento sozinho, monta sozinho. Enfim, ele está migrando para esse processo. Estamos ensinando. Ele planeja montar em modelagem 3D o seu primeiro dirigível. Nós vamos imprimir e entregar para ele solenemente como um talismã, uma lembrança desse estágio que está passando. Ele tem uma tarefa específica. Ele já montou o seu pequeno tandem, e lá há uma série de componentes que ele precisa trocar dos modelos de teste para os definitivos. Esses definitivos, sim, ele quer imprimir aqui com a gente. Vai projetar sozinho, imprimir, levar e instalar. Como resultado do estágio, ele vai dominar 2 profissões, uma inicial em radiotécnica e outra em modelagem para impressão. No geral, é muito legal que apareceu uma pessoa assim, bastante jovem, que se interessa, o que é surpreendente, por dirigíveis. É ótimo que ele tenha conseguido nos encontrar, e é ainda mais gratificante, provavelmente, que podemos ajudá-lo dessa forma e lhe demos a oportunidade de fazer o estágio aqui. Acho que isso é incrível. Sim, acho que isso é só o começo. Talvez, no futuro, até vejamos ele como parte da nossa equipe. Quem sabe? Muita gente entra em contato de modo geral. Tanto jovens estudantes quanto aqueles que já se formaram há tempos e estão trabalhando. Eles dizem: pessoal, queremos participar, queremos fazer parte da equipe. Para onde envio meu currículo? Ou eu sei fazer tal coisa? Me incluam, por favor. Por enquanto, estamos nos mudando nesse ritmo de emergência. Desculpem, é difícil organizar tudo isso, mas, por favor, não percam o entusiasmo. Em breve, quando a equipe for expandida, vocês estarão entre os primeiros da lista. E caso precise, para onde devemos enviar nossos currículos? Para o e-mail oficial.
Se ainda não o enviamos para lugar nenhum, saibam que criamos um canal oficial especificamente da empresa Aeronova, não do projeto Dirigíveis de Nova Geração, mas sim da empresa de produção, do escritório de design Aeronova, nas redes sociais. E lá vocês encontram os recursos e e-mails oficiais. Então precisamos, provavelmente hoje, colocar esse link em algum lugar no chat. Entrem, sigam e enviem por lá. Perfeito. Em breve teremos um site oficial da empresa, onde todos os recursos estarão indicados e por lá também será possível fazer tudo isso. Que legal. Também saiu uma notícia de que começamos a dar alguns passos em direção à escola de pilotagem, que já havíamos anunciado há algum tempo. E recentemente até saiu uma notícia informando que já estamos tomando algumas medidas nesse sentido. Você pode contar mais detalhes? Sim, o Servi Bondar participou da nossa conferência em agosto, na primeira edição. Quando anunciamos o pré-lançamento, ele falou justamente sobre a escola. Sobre como tudo isso precisava ser feito, e que ele estava pronto para entrar nesse processo. E agora, acontece que, quando já temos uma compreensão mais aprofundada e detalhada, digamos, dos primeiros dirigíveis, de como o dirigível vai interagir de forma eficaz e segura com o piloto, quais sistemas essenciais e cruciais estarão instalados nele, pelo menos alguma ideia clara e precisa da sua dinâmica de voo e outras coisas importantes e relevantes. Ou seja, agora temos uma base a partir da qual podemos começar a criar materiais e apostilas didáticas. Sim, nós iniciamos esse processo. Ele não é rápido. Além de criar esses materiais didáticos, ainda é necessário aprová-los e homologá-los junto à Rosaviatsia. E depois começar a treinar os pilotos. Foi justamente esse processo de criação das metodologias e sua implementação por meio da Rosaviatsia que nós iniciamos e estamos conduzindo ativamente. Então, em breve, será possível tirar carteira não só para carro, mas também para dirigível. Parece que é isso mesmo. Está nos meus planos. Olha, pilotar um dirigível realmente é algo muito interessante, mas, na verdade, estamos fazendo de forma que ele opere no modo totalmente autônomo. O drone vai ser o principal ali, mas você pode acreditar que está no controle. Hoje em dia, os carros modernos também estão cheios de eletrônica, e dá para dizer que eles praticamente fazem todo o trabalho por você. Quantos carros já não têm estacionamento automático e outras coisas assim? Sim, e com o dirigível é até mais fácil de implementar isso, por exemplo, do que com um avião ou um drone. Embora aviões e drones já consigam voar no piloto automático. Sim, então com o dirigível tudo vai ser muito mais fácil. Se ainda existem alguns riscos com o carro, o piloto automático total pode ser assustador, porque há muitos participantes na estrada, postes e guarda-raios inclusive. Já no céu, o dirigível, enquanto o céu não estiver cheio deles, é totalmente seguro. Comparado com um avião ou um drone, falhas nos motores não trazem absolutamente nenhum risco de catástrofe. Então, eu realmente espero poder viajar confortavelmente em um dispositivo automático com o qual eu me comunique por voz de forma eficiente. Isso seria absolutamente maravilhoso. Ele tem um nome. Agora sabe para onde voamos. Você diz para o norte. Ele diz, entendo. Estamos decolando. Sim. Fedor, diga-nos, houve alguma compra importante, talvez grande, recentemente? Sim, a produção de cápsulas, que anunciamos no grande webinar que realizamos. Pagamos a maior parte dos equipamentos necessários para essa produção. Naquela época, ainda havia a questão de que não tínhamos feito o adiantamento e o fabricante não havia começado a prepará-lo. Fizemos algumas modificações, encomendamos, mas o trabalho ainda não havia começado. Agora tudo já foi adiantado, o trabalho começou, e acredito que até o final do verão tudo isso chegará para nós. Agora a mesma tarefa permanece em decidir o local onde esse equipamento será instalado. A maior parte dos equipamentos mais caros já foi adiantada, mas alguns equipamentos foram pagos antecipadamente. Recentemente fizemos os pagamentos finais, e o equipamento já está a caminho.
a mesa de corte, a máquina de tração já estão vindo para o nosso lado. Mas as máquinas de alta frequência, dessas há 2 tipos. Elas só agora começaram a ser fabricadas especialmente para nós. Não há nada complicado nas modificações. Os equipamentos menores também já entraram na fila para compra. Agora precisamos decidir o local. Temos uma série de, digamos, espaços de produção que já identificamos. A partir da próxima semana, começaremos a visitá-los, analisar e considerar a locação. Claro, há alguns imóveis que praticamente dizem me compre e me restaure. E isso pode até ser muito, muito melhor em alguns aspectos. Mas, de novo, tudo realmente depende do dinheiro. Me compre, é bastante caro. Me alugue, pelo menos por 6 meses. É mais acessível e em conta. Pronto, perto, limpo e muito conveniente. E não se esqueça que estamos em Moscou, e aqui os preços são completamente diferentes. Sim. Também circulou nos chats informação de que o tecido da carcaça também chegou para nós. Sim, aleluia, chegou. Ótimo, guardado, esperando as máquinas. É justamente aquele que estávamos esperando, o anunciado. A qualidade é conforme o prometido em resistência. Com ele, vamos fabricar toda a carcaça do dirigível Nova 2. Do tecido do balonete, que no Nova 2 é usado para o balonete. Vamos fabricar mais uma modificação do Nova 01, porque com esse tecido ainda temos algumas questões. É justamente aquele que acabamos de mencionar agora. Não sei, talvez seja mais uma modificação. Vamos ver. Sim, há interesse do mercado pelo Nova 01. Não, o envelope não é inflamável. Ele não mantém a combustão. Aqui vai uma pergunta de imediato. Se você tentar queimar com um maçarico, claro que vai furar, mas não vai conseguir manter a combustão nem pegar fogo de repente, de forma alguma, de maneira alguma, em absoluto. Talvez haja mais uma modificação. Porque sim, como eu disse, surgiu uma demanda por dirigíveis pequenos. O mercado está reagindo, dizendo: podemos usar para resolver tal tarefa? Podemos fazer um para publicidade? E em alguns casos, talvez a forma clássica com maior eficiência aerodinâmica seja boa, e em outros, a clássica provavelmente vai dar conta do recado. Agora, estamos continuamente ajustando e aprimorando nosso entendimento nessa direção, e vamos utilizar este tecido de forma cuidadosa para esse propósito fundamental. Resumindo, há um cliente para um pequeno dirigível. Além disso, são mais fáceis de produzir. Já fizemos isso. Podemos repetir. Pode. Porque nosso primeiro A01 foi um projeto técnico, digamos assim, um pouco mais complexo e detalhado. Cópia em escala. Cópia dinâmica do dirigível Nova 2. Com Dmitry Sergeyevich, estamos desenvolvendo um modelo aerodinâmico de tipo mais híbrido. Sim, é uma cópia em escala do que construído. E gostaríamos de fazer uma versão clássica. Otimizada, vamos chamar assim. Otimizada nesse tamanho, para as tarefas que... A qualidade aerodinâmica de um dirigível híbrido é 6. Só respondendo à pergunta. Otimizado, sim, para tarefas publicitárias e de micromonitoramento. O conceito dele está se cristalizando graças a encomendas externas de diferentes lados. Todos falam mais ou menos o mesmo tamanho e mais ou menos as mesmas coisas. E assim, estamos chegando à formação da aparência externa não com base em opiniões de especialistas, mas sim em demandas externas. E foi justamente para essa tarefa que o tecido foi produzido. E vai acontecer que, nesse volume de 130 a 200 metros cúbicos, já teremos, digamos assim, uma oferta pronta para o mercado, uma opção mais híbrida com boas características aerodinâmicas e uma opção mais clássica. Na prática, vamos testar as duas opções e aí ficará claro. Por exemplo, a tarefa de patrulhar uma determinada área durante 24 horas, qual delas vai cumprir melhor essa função? É claro que, com teorias, poderemos verificar tudo isso na prática. E para essas tarefas, escolhemos o que for melhor para outras tarefas, como uma ação publicitária,
por exemplo, de 2 horas. Não é necessário fabricar um invólucro aerodinâmico complexo. Basta resolvê-la com o modelo clássico. E quanto ao nosso primeiro dirigível, o Innova-01, qual será o destino dele depois da criação dos 2 próximos? O destino dele é voar. Voar mais uma vez. Até se desvestar. No ar. Até que consigamos colocar o Nova 2 no ar em formato não tripulado. O Nova 01 vai continuar voando. O piloto automático vai sendo aprimorado. Os algoritmos ajustados. Os modelos refinados. Mas é isso. Ele vai voar. Ótimo. Então eu sugiro que a gente vá passando para as perguntas aos poucos. Pelo que entendi, já temos algumas perguntas importantes aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, não deixem de escrever. Estamos por aqui para responder a todas as suas dúvidas. Então, o Yuri está perguntando, e de uma altitude de 1 km, é possível planar por 6 km sem ligar os motores? Eu não entendo desses detalhes. Isso é melhor perguntar para os especialistas em aerodinâmica, mas dizem que a eficiência, para um dirigível, é muito boa. Certo? Primeira pergunta. Conseguiram armazenar o hélio do Innova-01? Não, nós ajudamos ativamente a combater o aquecimento global, liberando o gás hélio na vasta atmosfera terrestre. Sim, porque na verdade parecia que essa questão foi levantada e essas opções foram consideradas, mas me parece que não há essa possibilidade. Comprar um compressor de hélio para comprimir tudo de volta nos cilindros sairia 100 vezes mais caro do que simplesmente liberar esse hélio e reabastecer depois. Certo. Próxima pergunta. Sergei Semenov que há um comprador para o Innova-01. Houve algum avanço? Certificação, talvez compra de equipamentos. Há algum passo nesse sentido? Sim, claro. Nós os colocamos na fila de produção, com desvios mínimos e quase imperceptíveis em relação aos modelos originais. Os aparelhos serão fabricados depois que terminarmos agora o dirigível de qualidade superior e de alta performance, um projeto realmente ambicioso. Também para o final do verão, começo do outono, eles devem ficar prontos. Está planejado, caso precise. Planejam ficar prontos. Próxima pergunta. De qual modelo vocês planejam enviar para o show aéreo no outono? Muito provavelmente, será o modelo que ficar pronto. Aquele sobre o qual o Sergei Semenov falou, é bem provável que ele vá para o show aéreo e, provavelmente, também um belo conceito de maquete da gôndola, se conseguirmos criá-lo a tempo, claro. Mais apresentável. Não é mais apresentável. Isso consideramos. Criar do zero não está nos planos. Então, vocês terão a opção a Nova 02, não a Nova 2, mas sim 0.2, ou seja, para 200. 200 metros cúbicos. Acho que não vai ter, embora vamos ver. Aliás, se esse dirigível Duque Melia puder ser incluído, podemos usar esse termo. Ele os chama de aerolete. Afinal, não é um dirigível que voa totalmente por aerostática, mas também por aerodinâmica, e ele mesmo disse, vamos chamar isso de aerolete. No começo, esse termo, que era completamente novo para mim, até me soou um pouco estranho, mas depois de um tempo, eu me acostumei completamente e já consigo ver claramente como eles são comumente chamados assim. Então, agora, com tudo pronto, vamos finalmente lançar o aerolete. E, basicamente, vamos voar. Não, o que eu queria dizer? Eu só estava lembrando da pergunta sobre os 200 metros cúbicos. Vamos lançar o aerolete, que vai se chamar Nova 015. Ou seja, ele não tem 100 metros cúbicos, mas sim 130 metros cúbicos, dos quais 110 nós enchemos com hélio. Este terá 130 de hélio, mais o balonete, vai dar uns 150 no total. E é bem provável que justamente aquele que vai nascer logo depois desse, o comercial, sobre o qual o Semenov falou, provavelmente será de 200 metros cúbicos. Vai ser tipo o Nova 02, mas será o aerolete 02. Certo, ótimo. Vamos seguir em frente. Atualmente existem sistemas de navegação russos. Quais vocês planejam instalar nos seus aparelhos? A questão é, de quais sistemas de navegação estamos falando?
Se for o GLONASS, ele já está instalado. Se for sobre algum tipo de sistema de bordo específico, todos nós desenvolvemos os nossos próprios. Certo, a pergunta é ambígua. Quanto de carga o dirigível pode transportar? Não está claro qual modelo, talvez aerolete? Bem, vai de uns 50 quilos até umas 300 toneladas, numa perspectiva bastante previsível. E depois, claro, break-even igual 0,5 S. E o aerolete? Sim, qual a diferença? Olha, o aerolete é pequeno e leva 50 quilos. 50 quilos? Sim, e depois? Aliás, sobre os aerolete, é muito. Eu já tentei explicar isso, não vou ficar repetindo tudo de novo, mas o fato é que os dirigíveis híbridos têm uma faixa de tamanho específica onde eles se encaixam. Por exemplo, desde os pequenos até esses maiores. E depois disso, acaba voltando para as formas clássicas e para a aerostática, porque as leis da física não podem ser enganadas. O volume cresce ao cubo, e a força aerostática cresce ao cubo, a área cresce ao quadrado e, a partir de certo ponto, a eficiência aerodinâmica vai influenciar cada vez menos na capacidade total de carga. Então, o aerolete tem um limite de carga operacional, e espero que em torno de 60 toneladas ele ainda funcione de forma eficiente, mas depois desse ponto, tudo se torna uma questão de aerostática pura e simples, ou seja, a flutuação no ar. Ótimo. Pessoal, estou lendo as perguntas e peço um grande favor, formulem-nas mais específica e clara, pois vocês as escrevem no contexto do webinar, mas nós as lemos depois. Não claro a pergunta a referir. Aqui uma, e vai ter uma mesinha, como nos aviões. Isso é uma nova taxa. Vai ter mesinha? Sentados no protótipo, percebemos que a mesinha é necessária para colocar o celular e apoiar uma caneca de café. Sim, e no protótipo ela já está lá. Por enquanto, tem uma cadeira no lugar da mesinha, mas sim, vai ter, claro. Como a conexão de internet durante o transporte de cargas para a taiga não tem 4G? Lá, o piloto automático vai tomar decisões de forma autônoma. Naturalmente, se orientando por satélites e pelo terreno. Isso nós conseguimos, ou melhor, não conseguimos. Agora, por exemplo, estamos resolvendo essa tarefa no contexto da criação de sistemas estratosféricos. Ou seja, quando o balão estratosférico vai para longe, onde não há torres nem nada do tipo, e nem mesmo o rádio consegue alcançá-lo, toda a telemetria é transmitida via satélite. E aqui a tarefa será resolvida exatamente da mesma forma. Quando os dirigíveis voarem para lugares totalmente remotos, toda a telemetria será transmitida via satélite. Por exemplo, receberemos comandos dele e enviaremos comandos para ele. Talvez seja necessário usar um satélite mais avançado do que aqueles com os quais interagimos atualmente. Mas o piloto automático vai dar conta, com certeza absoluta. Entendido. Então, mandei no chat uma construção potencial para o dirigível com uma unidade de força do tipo PD-8. Estão perguntando, você viu? Sim, eu vi, com o bocal frontal, com o canal passando por todo o corpo do dirigível. Eu também tive essas ideias no começo, quando tudo isso começou, mas os engenheiros me deram uma resposta clara do porquê não fazer. Eu não lembro exatamente. E também não saberia formular exatamente. Era algo relacionado ao aumento da área total de atrito. Tipo, quando você tem só a carcaça externa, você tem uma área de superfície lavada pelo fluxo. E quando você tem tanto a parte externa quanto a interna, aí a área praticamente dobra e o atrito aumenta também. E todas as vantagens que você pode obter com essa fórmula acabam sendo multiplicadas pelas desvantagens, aumento de massa e diminuição do volume útil de sustentação, porque você remove esse canal de dentro, aumento do atrito e, por algum motivo, também aumento da instabilidade. Quando a resistência do ar se acumula na parte frontal, ela acaba servindo como um tipo de apoio para estabilizar o dirigível. E quando isso não existe, eles dizem que estabilizar vai ser mais difícil. Acho que se chama guinada. Os termos são tangagem e guinada, normalmente. É tipo isso.
Quando lançavam foguetes para o espaço, ouvia algo assim. Ou turbulência na aviação. Alguém está ouvindo. Então, obrigado pelas sugestões. Como podem ver, todas lidas, consideradas, então escrevam. Se tiverem ideia, surgir algo, mandem gente. Agora, a próxima pergunta que surge é: e haverá encomendas particulares de dirigíveis? Vão, por exemplo, fazer dirigíveis para famílias, para uso pessoal? Alguém, tipo, vai poder comprar um dirigível familiar? Uma casinha sobre rodas, só que sem rodas. Bom, pessoas, sim, aquelas que compram iates, não necessariamente só aqueles que mostram na internet dos bilionários, mas eles também. Sim, muita gente pode se dar ao luxo de ter um iate. Eu nem sei, aliás, vocês podem até pesquisar no Google. É bem interessante saber, afinal, quantos iates de 2 andares pelo menos, ou com cabines, existem no mundo. E esse é o público que, sim, vai conseguir se dar ao luxo de comprar um dirigível familiar. Sim, acho que é definitivamente uma direção interessante porque existem pessoas. E são incontáveis, né? E a própria filosofia de vida deles combina com o dirigível e com a vida em um dirigível, porque muitos realmente moram nesses iates. Hoje eles estão em uma costa, amanhã em outra, ou seja, é como se fosse um apartamento na água para eles. E aqui você nem precisa de uma costa. Mas mesmo assim, você precisa estacionar em algum lugar, nas mesmas baías. Por que não? É bonito. Então, tudo vai dar certo. Ótimo. Certo? Próxima pergunta. Então, no momento, no setor comercial, além da aeronova, não existem empresas que trabalham com esse tema? Quero dizer especificamente empresas comerciais de construção de dirigíveis. Sim, provavelmente não existem empresas estatais de construção de dirigíveis no mundo. Todas que existem são comerciais, mas não tenho certeza sobre aquela chinesa. Parece que lá é algum tipo de instituto nacional. O dirigível é para o mercado interno. Foi criado e certificado por eles. Vem a parte comercial, o turismo. Todos são comerciais. A questão é em que estágio cada um está e para que lado estão indo. Importante. A aeronova tem um caminho único. Sem dúvida. Então, próxima pergunta. Houve postagens no chat dizendo que poderia haver pessoas de alto escalão no primeiro voo do dirigível. Isso está próximo da realidade? Provavelmente no primeiro voo de teste, a Nova 2 não necessariamente estará completamente certa, mas na demonstração, é claro, estará. Afinal, isto é uma tecnologia verdadeiramente séria e importante. Assim, o transporte de cargas utilizando quadricópteros não tripulados está se desenvolvendo atualmente. Me ocorreu um pensamento: interromper. As pessoas mais importantes são os engenheiros que criam a tecnologia. Os mais valiosos estarão presentes no primeiro voo. Já estão presentes. Mas não serão os primeiros a voar. Eles são valiosos demais. Atualmente, o transporte de cargas por drones está se desenvolvendo. O dirigível vai competir com eles ou são nichos diferentes? Não, é tudo um grande universo dentro dos veículos não tripulados. Cada um tem suas próprias capacidades, suas próprias tarefas, e o dirigível se encaixa perfeitamente aí com suas possibilidades únicas. Então é muito legal que a gente tenha começado justamente nesse boom dos drones. Quando surgiram as mentes brilhantes, a base legal está se formando, e há muitos incentivos do governo. Dá até vontade de chamar de coisas bacanas. Incluindo, por exemplo, a abertura de departamentos e institutos dedicados à tecnologia de drones. Muitos especialistas estão sendo formados nessa área, e isso, naturalmente, também vai nos ajudar. Então, o dirigível tem seu próprio nicho único, e com certeza vai ocupar esse espaço no mercado de drones. Sobre o prédio para montagem, ainda não decidimos nada. A questão da montagem do Nova 2 ainda está em fase de decisão. Não foi tão simples quanto parecia. Bom, tudo tem seu tempo. Olha, eu nunca vi nada aqui que não acontecesse na hora certa, ou melhor, de algum jeito sempre acontece no momento certo. Aparece um desafio, surge uma solução, aparece um desafio, surge uma solução. Certo, tudo bem.
Você considera os dirigíveis híbridos promissores? Eles não têm a principal vantagem dos dirigíveis clássicos, a decolagem vertical, certo? Não, não falta. Por quê? Isso é resolvido com hélices basculantes. Ele também decola e pousa verticalmente. Sim, nesse modo consome mais energia, mas depois compensa aproveitando a aerodinâmica. Mas o dirigível híbrido tem uma característica interessante: pode ser totalmente sem lastro. Ele pode permanecer em estado de equilíbrio quando não está carregado, transportar toda a carga usando as hélices e o corpo, ou seja, a aerodinâmica, e depois, ao descarregar, também retorna ao equilíbrio ou continua voando. Na verdade, qualquer aparelho sério, seja do tipo dirigível ou do tipo aeroespacial, não importa, é criado para uma tarefa específica e tudo pode ser combinado de forma eficiente e harmoniosa, resultando em um sistema coeso e funcional. E a hibridização, o clássico, com lastro, sem lastro, com lastreamento ativo, com aquecimento e assim por diante, tudo depende da tarefa em questão em particular. Se a tarefa for de transporte e logística, onde é preciso calcular cada centavo por tonelada por quilômetro, então, provavelmente, já existe uma rota definida, com pontos bem estabelecidos. É um dirigível clássico, austero, com todas as suas características inerentes. Se for uma tarefa especial, em que você não tem um ponto definido para descarregar e ninguém vai preparar o lastro para você, ou se a carga for para algum tipo de transbordo, aí entra a criatividade. Ou você tenta criar um sistema de lastreamento ativo. Ou pensa que talvez seja mais fácil aumentar a hibridização do dirigível. Mas ali, por exemplo, há muitas e muitas variáveis, e sempre existe um caminho em que algo será tirado daqui, algo dali, e tudo vai convergir não para um resultado ideal, mas exatamente para aquele que é necessário para resolver a tarefa específica. Ou seja, resumindo a resposta à pergunta, os dirigíveis híbridos também são promissores. Eles também têm a capacidade de decolagem vertical, mas simplesmente vão gastar mais energia nisso devido ao funcionamento dos motores, e o voo subsequente já será baseado na aerodinâmica. No webinar, Sergei Semenov disse que haverá mais uma plataforma para captação de recursos financeiros, que foi aprovada pelo Banco Central. Para que serve isso? Pode explicar com mais detalhes? Isso é com Pavel Filipov. Deixa ele explicar. Acho que sim, não é bem comigo essa pergunta. Vocês já consideraram a fascinante e inovadora possibilidade de usar dirigíveis como um complexo museológico itinerante e verdadeiramente único? Museológico? Sim, está escrito aqui. Museológico. Bom, por que não? Qualquer opção é possível. Pode ser museológico, pode ser até de piscina. Dá para fazer vários complexos. Por que não? Bem, a primeira coisa que me vem à cabeça é esse. Por exemplo, um dirigível de expedição voar ao longo da Rota Marítima do Norte. Dá para fazer uma sala separada onde fiquem pendentes presas de mamute. Sim, por que não? Pode-se fazer qualquer coisa. Então, além da NTV, algum veículo de imprensa interessou? Ou canais populares do YouTube sobre tecnologia? Se interessaram. A empresa da Aeronova, que tem um centro de imprensa, passa por lá, e algumas coisas vocês já viram, outras não. Tudo tem seu tempo. Dirigíveis estratosféricos. Em quantos anos vocês planejam começar a produzi-los, a lançá-los? Bem, sendo bastante realista, se olharmos para todo este cenário atual e complexo, nos próximos 3 anos, com toda a certeza, não será uma prioridade principal. É uma tecnologia extremamente complexa com muitas incógnitas e desafios inerentes e significativos. Ninguém ainda. Por exemplo, nossos engenheiros participaram ativamente do desenvolvimento de sondas estratosféricas, não só para empresas nacionais, mas também para outras organizações importantes. Mas o dirigível, exatamente naquele conceito estratosférico que imaginamos, é uma tecnologia muito séria e nova. E nós, naturalmente, estamos avançando nessa direção e entendemos quando será exatamente aquilo que imaginamos. É algo grande, que se move livremente na estratosfera, com uma grande carga útil de 1, 2, até 3 toneladas.
E realizando esse trabalho durante muitos meses, eu acredito que a construção de um projeto tão significativo assim, bem, será daqui a uns 3 anos, aproximadamente. Bem, além disso, é um caminho pouco explorado. Se dirigíveis foram operados, existe experiência, mas estratosféricos existiram? Sim, qualquer um. Olha, americanos postaram um vídeo recente, lançaram dirigíveis estratosféricos, mas tamanho parecido com o nosso Nova 01, talvez menor, não lembro, por algum motivo era prateado. Era assim, não ficou gravado na memória, mas no fim das contas é só um brinquedo. Ele voa para lá com uma carga útil minúscula, e um desses pode ser enviado para lá ainda este ano. Sim. Mas qual é o interesse? É preciso cumprir as tarefas estabelecidas, e as tarefas estabelecidas exigem levar equipamentos sérios para lá. Pequenas sondas estratosféricas, controladas em altura, nós já lançamos e vamos lançar novamente em breve. Agora também foi realizado um grande trabalho no desenvolvimento de tecnologias-chave especificamente para sondas superduradouras de deriva. Isso inclui válvulas especiais para liberação de gás, também para a barbatana, e, no geral, todo o equipamento de bordo foi reprojetado do zero. Foram criados vários sistemas diferentes, inclusive o sistema de liberação dos próprios aparelhos. É muito difícil, sim. O nome dele é Arkady. Ele é o principal executor e criador de todo esse trabalho. E em breve vamos lançar as sondas novamente. Por enquanto, tudo isso. Na verdade, elas já estão sendo lançadas, só não divulgamos por falta de mãos. Por enquanto, ainda são científicas e técnicas. Quando testamos um componente específico, ele é lançado em balões de látex. Em alguns casos, por exemplo, para testar válvulas, usamos invólucros grandes. Em outros, é preciso ajustar novamente o modelo matemático, ou medir a radiação infravermelha, então é necessário voar até lá para entender. É preciso voar em meio às nuvens, voar em tempo claro sobre áreas de água, voar sobre o continente, para ajustar todos os modelos. Existem vários sistemas para alterar a altitude. É preciso testar um, depois o outro, o terceiro. E todo esse trabalho vai levar ao fato de que, muito provavelmente, no final deste ano ou no início do próximo, já estaremos lançando grupos motopropulsores nesses sondas. E ainda assim, esse sonda terá a possibilidade não só de alterar a altitude na vertical, o que está sendo testado agora, mas também de se mover transversalmente ao fluxo. Isso também proporcionará possibilidades colossais de controle da sonda e, de fato, será um pequeno dirigível. Sim, não terá o formato de um charuto, mas nem é necessário. Dirigível significa ser controlável, e é isso mesmo. Ele será controlado basicamente por um piloto automático. Tudo vai se basear nos dados que ele mesmo vai coletar. Onde está, como está, para onde deve ir, porque a comunicação com esses aparelhos, por enquanto, é, digamos assim, complicada. Todo mundo também está trabalhando nesse desafio, mas quanto a enviar comandos para ele de qualquer ponto do planeta para qualquer ponto da órbita estratosférica, eu realmente não sei como. Isso tudo está em andamento, mas, no fim das contas, ele também deve tomar decisões de forma autônoma. Bem, autônoma entre aspas, porque tudo isso é programado por algoritmos, ou seja, de acordo com os algoritmos programados nele. E aí sim, será um pequeno dirigível. Mas um grande assim, voltando a tudo isso, é um processo longo, complicado, mas nós vamos chegar lá. Certo. Próxima importante pergunta. Está bastante claro que aeróstatos a vácuo são completamente impossíveis de se manter na Terra, mas eles seriam de alguma forma possíveis na estratosfera? Isso já é coisa de futurologia. Isso é algo complicado. Sim, se você tentar criar um dirigível a vácuo na Terra, ele vai afundar na água. Os especialistas em dirigíveis gostam de brincar dizendo que ele não vai flutuar. E a carcaça teria que ser de uma densidade tal que afundaria como um submarino, ou até pior.
Mas para a estratosfera, lá a pressão não é tão alta. Mas também é preciso montá-lo. No geral, os engenheiros têm termos específicos, algo sobre perda de estabilidade sob compressão e acessão às estruturas mais instáveis possíveis, e o dirigível a vácuo é exatamente assim. E todos eles dizem que é um tabu criar dispositivos com essas características. Então, com certeza, até na estratosfera isso também será um tabu. Pelo menos por enquanto. Sim. Afinal, a estratosfera é feita de invólucros muito delicados, porque lá o ar é extremamente rarefeito, e a força de Arquimedes diminui, a densidade cai, a força de sustentação e a massa do aparelho precisam ser drasticamente reduzidas para que ele possa permanecer. Mas o vácuo exige a criação de um invólucro resistente. Ele vai ser bastante. Pesado? Sim. Certo, tudo bem. Existe algum tipo de colaboração com a Sovelmas? Por enquanto, não. Certo. Próxima pergunta. Uma solicitação à equipe. Se houver segredos, falem sobre indiretamente. Afinal, é um negócio. É preciso manter distância. Pelo visto, fomos sinceros demais em algumas questões, já que dão essa recomendação. Sim, mas é bem provável que esse espectador esteja tão imerso no contexto que entende tudo de forma indireta. Sim, concordo, dá para falar um pouco menos, mas, no geral, por enquanto não vejo riscos no horizonte. Certo. Então eu acho que, para consolidar de vez os dirigíveis como meios de transporte aéreo confiáveis no mundo, é preciso fazer modelos grandes, de até 500 toneladas. Como vocês veem essas perspectivas? Naturalmente, estamos considerando isso. Como algo totalmente viável e, claro, sim, para que os dirigíveis se consolidem de vez nesse setor. Uma das características importantes que precisamos incorporar geneticamente nos dirigíveis é a capacidade de operar em todas as estações e a regularidade dos voos. É claro que tanto aviões quanto helicópteros também são sensíveis ao clima. Se o vento não está vindo do lado certo, sopra para o aeródromo, nem todo avião consegue decolar dali, nem todo helicóptero consegue pousar em qualquer lugar, e assim por diante. O dirigível também é sensível ao clima, talvez até de forma mais precisa e intensa do que aviões e helicópteros, mas é sensível de um jeito próprio. O setor empresarial, por exemplo, atualmente entende o dirigível como algo que só voa em tempo claro, sem vento, com sol. Mas e se eu precisar transportar alguma coisa uma vez por semana? Será que ele realmente vai voar daqui a uma semana, e depois de mais uma semana? E de novo na semana seguinte? E se chover? E se ventar? Bom, digamos que seja uma chuva fraca, um vento fraco, tudo bem, mas e se for uma chuva mais forte e um vento mais forte? Eu não vou esperar uma semana inteira. Então, vocês vão voar ou não vão? Pois é, e nós vamos voar. Isso precisa ser demonstrado. E é aí que a principal questão será resolvida, porque usá-los na cadeia de transporte e logística é impossível. Só será viável quando for possível garantir uma certa regularidade de voos e operação em qualquer condição climática. Regularidade. Sim. Transportar 500 toneladas. É impressionante, e isso pode ser mostrado. Mas essa característica é um pouco mais importante. É nisso que estamos trabalhando. Foram coletados dados suficientes durante os testes de voo do Nova 01 para treinar a inteligência artificial? É difícil responder. Aqui, teremos que dar uma palestra sobre não planejarmos confiar cegamente na inteligência artificial. Muita coisa ainda será desenvolvida com algoritmos escritos à mão, e justamente aquilo que vamos confiar à inteligência artificial, esses dados nem precisariam ser coletados durante o voo. Por exemplo, sistemas de visão computacional, mastros de acoplagem e outros pontos base de acoplagem. A inteligência artificial deve reconhecê-los e, a partir desse reconhecimento, fornecer alguma informação ao controlador de voo. A partir daí,
Com base nesses algoritmos, ele conduz o dirigível até esses pontos de acoplagem. Portanto, já coletamos dados suficientes para a algoritmização do piloto automático e, nas áreas em que isso é necessário, ainda não começamos o treinamento. Existem IAs típicas que não precisam ser treinadas, elas já funcionam. E há aquelas que são feitas por nós, que estão paradas, em fase de análise. Precisamos convidar o Melad para o nosso próximo webinar para que ele possa, com mais detalhes, e contar exatamente o que estamos planejando e em que estágio eles se encontram atualmente. Multar. Se você entende inglês, com certeza venha. Embora agora, com a ajuda da inteligência artificial, seja possível traduzir tudo para o russo. Sim, online. Com um clique. Então, vai ser engraçado. O dirigível será capaz de entregar cargas e pessoas em plataformas móveis, como quebra-gelos ou navios, em condições de vento forte. Você acabou de tocar um pouco nesse assunto. Sim. Um quebra-gelo não é nenhum Fórmula 1 ágil. Ele tem velocidades baixas, rotas previsíveis, é muito inercial, então toda a automação consegue prever tudo tranquilamente e fazer as entregas. Qual é a capacidade de carga do Nova 2? Está previsto o uso de uma versão com hidrogênio? 500 kg para 500 km. Essa é a fórmula que devemos obter do Nova 2. A versão com hidrogênio não é considerada. O hélio já é suficiente. Certo, acho que aqui também respondemos. As principais características do relevo são estáticas. Montanhas, lagos, rios não se movem. Vocês não planejam desenvolver visão computacional para navegação antes do dirigível entrar na zona de controle por rádio? Essa é justamente uma das tarefas que está a cargo da inteligência artificial. Sim. Com base nos dados do Yandex.maps, do Google.maps e de outras fotos aéreas, estamos atualmente desenvolvendo um modelo que, justamente pelo relevo, vai determinar onde ele está. Também estamos enfrentando agora a questão de que talvez seja mais fácil algoritmizar isso por conta própria do que delegar tudo à inteligência artificial. Mas sim. Obrigado pela sua pergunta. Entendeu? Então, um avião pode realizar decolagem e pouso vertical? Já respondemos que sim. Quantos dirigíveis estão planejados para serem construídos até 2030 e faremos dirigíveis para o chefe de Estado? Espero que haja muitos. Espero que haja. 2030 ainda é um futuro distante para nós. Quais? Agora são 25. Bom, entendo. Metade já passou. Faltam 4,5. Espero, mas estou contando com isso. Pretendo fazer. Os macios já estão sendo produzidos em massa. Os duros, definitivamente há 1 ou 2. Espero que o chefe de Estados aprecie muito, muito, muito até lá. Sim, farei isso, e com muito prazer. Nós também o construiremos. E talvez ele até voe. Então, da Rota Marítima do Norte, um dirigível sauna da Rota Marítima do Norte. Se vocês encomendarem, a gente lança. Sim, vamos fazer. Vocês planejam lançar dirigíveis de passageiros apenas com hélio? Qual será a diferença real de capacidade de carga entre as versões com hélio e com hidrogênio? Nenhuma. A diferença é de alguns poucos % na capacidade de carga, mas traz muito mais problemas, e nunca verá pessoas voando em dirigíveis de hidrogênio. O hidrogênio, nós consideramos apenas como gás de sustentação para plataformas automáticas na estratosfera. Sim, em primeiro lugar, elas ficam em grande altitude, estão longe, lá não tem oxigênio, então a mistura se torna completamente segura, e tudo que operar próximo à Terra será com hélio. Certo. Isso também está claro. Que tipo de tecido você usa para as carcaças? Comprado. Bom, pelo que entendi, aqui vai uma questão sobre o nome.
caso você se lembre. Eu tenho uma certa dificuldade com os ideogramas, e quanto aos termos técnicos específicos, é melhor perguntar diretamente para o Zubkevich sobre quantos decitex por centímetro exatamente tem. Em relação à composição, nos mandaram algumas amostras da Victoran, mas elas acabaram sendo um pouco pesadas demais. O Victoran é a base, as impregnações são segredo comercial. Depois vêm as camadas de ultravioleta e o óxido de titânio. Isso são películas protetoras, AVO, impermeáveis a gases. Também entendi. A nossa base parece ser feita de um material como nylon. Acho que vamos precisar falar com o Sr. Vadim Vassilievich o mais rápido possível. Posso escrever a fórmula deste tecido no chat. Segredo comercial. Disseram isso antes. Boca fechada. Fale figurativamente. Provavelmente esses são concorrentes que voaram para o nosso webinar. Que tal aquecer o hélio? Só para começar a decolagem e depois ele esfriar? Essa é uma das formas, sim, de aumentar a força de sustentação para dirigíveis híbridos durante a decolagem. Porque, certo, eu vi no chat, alguém calculou que, se a carga fosse sustentada pelas hélices, necessárias hélices e motores enormes. Então, para que serviria o dirigível? Justamente para não precisar de hélices e motores, o dirigível, carregado, pode usar de forma combinada esse sistema a partir de fontes de calor ou energia em terra. Aquece o hélio, ganha mais força de sustentação, gira, liga as hélices. Depois, quando tudo passa a depender da aerodinâmica e o hélio esfria, esse calor não é necessário, e a força de sustentação também não é precisa. E quando ele já foi descarregado, sim, essas soluções são consideradas. Existem muitos métodos diferentes. Esse é um dos bons, dos melhores. Levar a bordo um sistema de aquecimento de hélio é ótimo. Boa solução. Bom, acho que com isso acabaram minhas perguntas. Parece que respondemos tudo. Então eu acho. Olha, aqui no VK apareceu mais uma. É possível rebocar um dirigível com um avião? Só se for com um avião cuja velocidade seja compatível, para que ele não perca o controle, mas isso parece irrealista. Assim como o contrário, rebocar um avião com um dirigível, por si só, também é uma situação bastante estranha e incomum de se imaginar. Sim, aqui tem uma pergunta. O motor síncrono realmente não serve para dirigíveis? Não. Na verdade, é totalmente adequado, só que o ideal é considerar motores a partir de 300 kW. Isso já envolve projetos específicos e tudo mais. Naquela empresa que você mencionou, agora eles estão ocupados com outras coisas. Você sabe como é, então tudo tem seu tempo. Então, você tem alguma pergunta? Em Moscou, existe a empresa Cognitive Pilot, que é uma líder reconhecida em sistemas de visão computacional. Nós os conhecemos, mas, de fato, não colaboramos com eles de forma alguma. No geral, todo o resto, parece que você já falou sobre o Gazoliot, só não disse, talvez, para chamá-lo assim. Bem, aerolot também parece ser uma palavra russa, liut. E aero, isso deve vir do grego antigo, provavelmente, assim como gazas break time igual 0.5s. Tanta coisa já foi feita, e vocês não mostram nada. É um pequeno pecado, mas eu forneço informações muito concentradas e densas, por isso elas soam de uma maneira tão compacta e direta. Mas para nós, isso é absolutamente nosso dia a dia. É como assistir a um filme que se desenrola naturalmente de forma contínua. O protagonista está sempre passando por alguma coisa, mas na vida real, por algum motivo, isso não acontece com ninguém. Estamos tentando, experimentando. É bem provável que em breve criemos algum novo formato de conteúdo para mostrar tudo isso.
Então, há mais perguntas? Então, bom, deixem o like aí. Sim, não deixem de compartilhar este webinar. Enviem, talvez, para um amigo ou conhecido, para que ele também conheça essa área. Sim, se vocês gostam do nosso formato de webinars, das respostas às perguntas e do caminho que estamos seguindo, nos deixa felizes. Então, acho que vamos encerrar por aqui. A empresa vai realizar um dia de portas abertas para investidores? Sim, vai. Nós realizamos. Investidores estiveram no nosso escritório. Investidores da África visitaram o aeródromo. Pretendemos fazer novamente e estamos nos organizando para isso. Então, esse verão acabou sendo, como vocês podem ver, meio atípico, mas esperamos que o tempo melhore e que vocês possam visitar o aeródromo, onde verão o Nova 01 e o Aeroleon voando, além de conhecerem o escritório. Mas tudo isso vai acontecer em torno de determinados eventos. Naturalmente, tudo será organizado. Então, sim, fiquem atentos aos anúncios. Bom, não vejo mais perguntas. Quais são nossos planos para o futuro próximo? Voar novamente, terminar o que falta, voar naquele, continuar construindo a gôndola, formar a produção das carcaças. Trabalhar intensamente na produção de corte e processamento de metal, criar a unidade de força, escrever programas, obter certificados, fazer parcerias com a Rosaviatsia, ingressar na Zona Econômica Especial. Temos muitos planos. Sim. Estamos trabalhando. Sim. Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje, que fizeram perguntas. Agradeço especialmente pelas sugestões em nossos chats. E sejam ativos, deixem reações, escrevam comentários. Isso ajuda muito no desenvolvimento do projeto. Agradeço a todos e até breve, amigos. É isso. Tchau para todos. Tchau. Solar Group apresenta. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens à volta do mundo. E nós a tornamos realidade. Mas o que foi preciso para isso? Os nossos sonhos tornaram-se os nossos objetivos. As nossas concepções tornaram-se os nossos planos. As nossas ideias estão a transformar-se num roteiro e numa tecnologia de produção. O nosso cronograma está preenchido para os próximos anos. Desenvolvimento e construção. Componentes e materiais. Fabricação de modelos e realização de testes. Do sonho caminhamos e assim para o resultado. Percorre este caminho connosco. Solar Group apresenta o projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor forma de prever o futuro, criá-lo juntos consigo.